Aleluia, glória a Deus. Queridos, esses dias eu tenho buscado ao Senhor, e sempre quando chega final de ano eu fico diante do Senhor, como Abacuque disse que esteve vigiando o Senhor, para saber o que Deus iria falar com ele. Às vezes, quando nós falamos sobre oração e sobre vigiar, às vezes nós ligamos, tem que vigiar e orar. Nós aprendemos isso com a tradição, né? Tem que vigiar e orar, irmão, porque se não vigiar e orar, vigia, crente, por causa do diabo, por causa disso, daquilo outro. Mas quando você lê Abacuque 2, Abacuque não fala sobre você vigiar o diabo, sobre você vigiar o pecado, sobre você vigiar nada de ruim. Quando você lê Abacuque diz: eu estive na torre de vigia, eu estive vigiando o Senhor, para saber o que era que o Senhor iria lhe fará. E esses dias eu tenho vigiado o Senhor, e eu tenho buscado no Senhor algo. E desde o ano passado nós temos vivido um tempo de oração assim mais intenso, de respostas, de algo que Deus tem feito. E hoje pela manhã eu estava meditando em Joel, capítulo 2. Eu sei que quando você lê Joel, capítulo 2, você pensa logo em 28, 27, 28, sobre o derramado do Espírito. Mas eu queria que você nessa manhã abrisse Joel 2,12. De fato, essa é a mensagem que eu vou pregar à noite, mas eu já quero soltar um aperitivozinho para você hoje pela manhã, para você já vir conectado. Joel 2,12, queria que você lesse do 12, porque do 27 para frente há uma promessa do derramado do Espírito sobre toda a carne, há uma promessa dos filhos profetizando, dos jovens tendo visão, dos velhos sonhando sonhos. Há uma promessa muito grande para a igreja, para os últimos tempos. Mas antes que essa promessa aconteça, amados, para os últimos tempos, Joel profetizava do versículo 12, ele dizia: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo e tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes do Senhor entre o pórtico e o altar, e orem: poupe o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, que as nações façam escárnio dele, porque hão de te dizer entre os povos: onde está o teu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. E daqui para frente você começa a ver as promessas do que vai acontecer, principalmente na área física, financeira. Mas antes disso, amados, lá no versículo 12, a palavra nos chama, a palavra nos convoca, a palavra nos proclama, dizendo: ainda assim diz, mesmo agora diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, Ele é compassivo, tardio em irar-se, grande em misericórdia, arrepende-se do mal. Você percebe que aqui existe uma convocação para algo que Deus deseja fazer. Eu percebo, amados, que nós temos sido alvos de promessas, e muitas promessas. Mas deixa eu te dizer uma coisa:
que você precisa saber: muitas pessoas, elas ouvem, elas recebem as promessas do Senhor, mas elas não se preparam para as promessas. Deixa eu te dizer, amados, que não é somente porque Deus quer que algo aconteça na sua vida que isso vai acontecer. Porque a palavra diz que é desejo de Deus que todo homem, é vontade de Deus que todo homem se converta. E que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade. E por que não está acontecendo isso? Embora seja a vontade de Deus. Porque existe algo que Deus deu para mim e para você, chamado livre-arbítrio. E deixa eu dizer uma coisa: existe uma promessa de Deus prosperar as nossas vidas. Existe uma promessa de Deus de derramar o Espírito. Existe uma promessa de Deus de fazer coisas grandiosas no nosso meio. Mas, amados, antes dessas promessas, existe algo que Deus pede para nós como seu povo. Ele fala aqui, amados, de converter-se, de voltar-se, de mudar de direção, de mudar de atitude, porque conversão não é você vir de uma igreja para outra, de uma religião para outra, não. A palavra conversão está ligada a arrependimento, é mudança de mente, é metanoia. E ele fala converter de todo o coração, isso com jejum, choro e pranto. Isso está falando, amados, de jejum, de oração, de entrega, de consagração, de voltar-se para Ele. Nós estamos terminando mais um ano, hoje é 30, e talvez aquilo que você recebeu como promessa, talvez você diga: pastor, vai terminar o ano e não vai acontecer. Eu não recebi uma promessa. Mas deixa eu te dizer algo, meu irmão, deixa eu te dizer algo nessa manhã, minha irmã. Se você não se preparar para receber a promessa nunca vai acontecer na sua vida. Uma das formas que nós nos preparamos para as promessas chama-se oração. Você tem orado por aquilo que Deus tem prometido na sua vida? Você tem preparado a terra para o acontecimento dessa promessa? Ou você recebeu um dia uma palavra como promessa e simplesmente está vivendo de qualquer forma? Se você não considera ao ponto de preparar a terra, de orar a respeito, de preparar o ambiente, a vida, para aquilo que Deus prometeu, nunca essa promessa vai acontecer na tua vida. Embora Deus queira e embora Deus já tenha te prometido. Se você não orar, se você não se converter, se você não estiver em jejum, em oração, como Joel diz aqui, diante de mim com choro e pranto, isso não é pedindo, amados, que já foi feita a promessa, mas é se preparando para a promessa. Você está entendendo? Nós estamos vendo um tempo de preparação para aquilo que Deus tem prometido. E o primeiro passo, amados, para se preparar para a promessa chama-se orar. 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 Palavra para Joel. Quando você vê no versículo 27 por diante sobre o derramado do Espírito, quando você vê do 19 por diante sobre uma prosperidade física, financeira, ele fala sobre essas coisas, mas aqui ele está chamando, ele está convocando para conversão, ele está chamando para choro, ele está chamando para pranto, ele está chamando para rasgar o coração. Porque nós, amados, eu acredito que nós nunca vivemos em uma geração tão fria, tão gélida, tão indiferente à oração, ao jejum, ao estar com o Senhor. Eu tenho para mim que nós nunca vivemos uma geração tão fria, amados. Há 30 anos atrás, quando eu me converti, nós orávamos. Nós tínhamos os jovens que oravam. Os nossos domingos era 5 horas da manhã. Chegávamos na igreja 5 horas da manhã para orar. E ficávamos lá até meio-dia, quando a escola terminava. As nossas noites eram nas ruas, nas favelas. O Pedregal nos conhece de um lado ao outro. Éramos intensos. E nesses 30 anos eu percebo que uma frieza tem vindo para a igreja.
E hoje os nossos cultos de oração são vazios. As nossas convocações não são atendidas. E existe uma indiferença, porque o contrário de amor não é ódio não, é indiferença. Para a oração tão grande, amados. Somos tão indiferentes à oração, que nem sabemos orar. Muitas vezes nós convocamos um crente que fez o rema, que está conosco, já tem tempo, chama para orar. Não, não vou não, que eu tenho vergonha. Faz vergonha mesmo. E eu tenho orado, amados, eu tenho buscado ao Senhor, porque nós não podemos ficar indiferentes à oração. Se a igreja de Deus, amados, não se posicionar na oração, nós vamos perder as bênçãos que Deus tem profetizado em Joel capítulo 2. Tanto as bênçãos na parte de finanças, como no derramar do Espírito, nós vamos perder. Porque isso requer de mim e de você jejum, choro e pranto. Isso requer de nós, amados, nos converter, rasgar o coração e não as vestes. Nós precisamos nos levantar na oração. Oração hoje não é mais um convite, é uma convocação, é uma ordenança. Eu entendo, amados, que Deus precisa levantar uma igreja, dentro da igreja que ora, mas que ora mesmo, mas que ora de verdade, que crê nas orações, que ama a oração. Porque a oração, amados, é o único quesito para aproximação íntima ao coração de Deus. Você pode fazer qualquer outra coisa, mas se você não orar, você não vai cumprir aquilo que Jesus diz em Marcos 3, 13, 14, 15. A palavra diz que Ele os chamou para que estivessem com Ele, e depois saísse para pregar e expulsar demônios. Quantas pessoas querem sair para pregar e expulsar demônios? É lícito? É bênção? Mas diga ao irmão que está ao seu lado, primeiro passo é estar com Ele. Tem que estar com Ele, meu irmão. Isso fala de oração. Amém? A música, amados, é uma oração cantada. E muitas delas são de entregas. E muitas vezes nós decoramos. E nós cantamos aquilo que decoramos sem entender o que estamos cantando. Mas que nesta manhã, amados, o que está em Joel possa ser levantado dentro de nós.